Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Fala Aprovado, esse projeto em que convidamos pessoas concursadas para contarem a sua trajetória de estudos até a aprovação. Hoje contamos com mais um depoimento inspirador, dessa vez de Ricardo Freasa, nosso amigo procurador do Ministério Público do Trabalho, que conta a sua trajetória até ser aprovado no último concurso para esta carreira, isso evidentemente além de ter passado já por outros cargos, outras aprovações. Veja conosco aí essa inspiradora história que seguramente vai ajudar muitos que estão passando aí por esse período de estudos para concurso. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Ricardo Freasa, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho. Estou aqui a convite do professor Fábio Roque para falar um pouquinho do caminho aí da minha aprovação até chegar ao cargo de procurador do Ministério Público do Trabalho. Antes de começar, eu queria agradecer ao professor Fábio Roque pelo convite, dizer que, se você eventualmente não sabe, ele é um dos expoentes em concursos públicos no Brasil, tem um histórico de aprovações que é, na verdade, surreal. É surreal você ver a quantidade de aprovações do professor Fábio Roque nos concursos mais difíceis do país. É realmente um fenômeno. Mas vamos lá para o histórico aí da minha trilha até a aprovação no cargo de procurador do Ministério Público do Trabalho. Bom, eu colei grau em fevereiro de 2012, me formei pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e naquele momento eu ainda não tinha uma ideia muito clara que eu queria estudar para concurso público. Eu advogava com um professor da casa, da faculdade, e era estagiário, passei a advogar com ele. E fiquei naquela dúvida ali e tal, faço concurso, não faço, tento advogar. E engraçado que o meu chefe, e era professor da casa, ele me incentivava muito a fazer concurso público. E aí depois de uns meses ali, eu me colei grau em fevereiro de 2012, cerca de maio, junho ali, eu parei e falei, não, eu vou começar a estudar para concurso. E então, a partir dali, eu percebi que diversos meus colegas estavam trilhando basicamente dois caminhos, aqueles que queriam fazer concurso público. Vários estavam fazendo concurso para servidor de TRT, estava tendo muito concurso na época, estava muito bacana nesse aspecto, e também estava abrindo muito concurso de Defensoria Pública Estadual. Então tinha esses dois caminhos mais evidentes à época, caminhos totalmente diferentes, é verdade, mas era ali o que estava se desenhando, assim, as duas áreas mais quentes do momento, digamos assim. E então eu comecei a estudar para a Defensoria Pública. Peguei prova, peguei caderno, peguei livro, peguei dica, peguei material e fui começando a estudar, a verificar o que era mais cobrado nas provas. Eu sempre gostei de fazer essa seleção, de verificar o que vem sendo cobrado, quais são as matérias que sempre aparecem, qual é o núcleo básico ali que você não pode deixar de saber. E então eu me lembro que estava tendo tanto concurso de defensoria que eu fiz 3 defensorias seguidas, domingo a domingo. E então, ao final, eu consegui a aprovação no concurso para Defensor Público Estadual do Estado de Santa Catarina. E uma curiosidade, era o primeiro concurso para Defensor Público Estadual do Estado de Santa Catarina. Concurso esse que foi aberto em virtude de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque lá ainda existia aquela, digamos assim, advocacia dativa, gerida pela OAB e etc. E em virtude de uma decisão do Supremo, veio uma lei criando a DPS Santa Catarina, e lá fui aprovado. Só que o detalhe, fui aprovado fora das vagas. Eram 60 vagas no edital, e eu fui aprovado em 74. Eu fiz a prova oral em 6 de fevereiro de 2013, se não me falha a memória. Pouco antes de eu completar um ano de formado. Eu completaria um ano de formado dia 9 de fevereiro de 2013. Dia 6 de fevereiro eu fiz a prova oral. Esse concurso foi antes da emenda 80 de 2014. E então não teve aquele problema de prática jurídica e etc. Eu já tinha um tempo de advocacia, então eu fui aprovado, apesar de ter sido aprovado fora das vagas. E essa aprovação fora das vagas custou um tempo para ser nomeado, obviamente. Eu sabia que ia demorar um pouco, a expectativa era que demorasse um pouco, apesar de ser assim próximo, né, de 74 para 60, tal, ali, enfim. Mas efetivamente demorou. Então, enquanto eu não fui nomeado, eu desisti de fazer Defensoria Pública e vou explicar por quê. É um concurso muito oneroso, é um concurso muito longo.
né? Tem primeira fase, tem segunda fase, tem prova oral, tem prova de título, tem que viajar várias vezes. E eu tinha uma pressa, eu tinha uma necessidade, um senso de urgência de conseguir logo minha estabilidade financeira, de poder seguir minha vida sozinho e etc. Sair da casa dos meus pais. E então eu decidi mudar de rumo e passar a fazer concurso de servidor de TRT, como vários colegas meus estavam fazendo naquela época que eu falei, e nesse momento que saiu o meu resultado, alguns deles já eram servidores, já tinham sido aprovados, já tinha gente sendo nomeada e etc. E então eu consegui aprovação, por exemplo, que eu me lembro aqui, para a JJ no TRT Goiás, cheguei a ser nomeado. Para oficial de justiça no TRT 15, eu passei em segundo lugar, fui nomeado. Para oficial de justiça no TRT 5, em sexto lugar, fui nomeado também. Mas, apesar de ter sido nomeado, eu não tomei posse nesses cargos de servidor do TRT. E por que eu não tomei posse? Porque quando a nomeação saiu, o concurso de defensor público do Estado de Santa Catarina já tinha me nomeado. Eu fui nomeado e tomei posse em janeiro de 2014 para exercer o cargo de defensor público do Estado de Santa Catarina. A partir dali, virei defensor público, fui para uma cidade do meio oeste catarinense, uma cidade que fazia muito frio, chamada Caçador. Depois de uns 4, 5 meses lá em Caçador, como eu era do primeiro concurso, a mobilidade estava rápida, eu já cheguei em Joinville. Então, no próprio ano de 2014 que eu tomei posse, eu já consegui me remover para Joinville. E estando em Joinville, já sendo defensor público, eu já tinha minha independência, já morava sozinho, etc. Aí eu passei a parar para analisar o que eu realmente queria fazer, qual era o caminho que eu queria seguir. E nesse momento veio a decisão de fazer concurso para o Ministério Público do Trabalho. Algumas outras necessidades que eu tinha só vieram a ficar perceptíveis depois de estar exercendo o cargo de defensor público do Estado de Santa Catarina. Por exemplo, uma necessidade de ter uma amplitude de deslocamento geográfico melhor. Você é defensor público estadual em determinada localidade, você vai morrer naquele estado. Você nunca vai conseguir sair de lá, se o cargo é estadual. Isso, por exemplo, começou a pesar para mim ao longo do exercício do cargo de defensor público e eu passei a valorizar muito mais, por exemplo, fazer para uma carreira federal. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar para o MPT. É um concurso bastante concorrido, ele é um concurso de várias fases, muito peculiar, muito tema bem peculiar do MPT. Então eu fiz o 19º concurso, fui aprovado para a segunda fase, perdi. Cometi o pior erro que os concurseiros podem cometer, no meu entendimento, que é entrei em luto por causa daquela derrota, daquela reprovação. Parei de estudar um bom tempo. Quando saiu o 20º concurso, eu nem estava preparado para fazer, nem estudei para a primeira fase, então nem passei na primeira fase. E então, já com a cabeça no lugar, tenho recuperado um pouco mais o fôlego, superei esses erros e passei a estudar para o 21º concurso, que a primeira fase ocorreu logo antes de ser decretado o estado de emergência da pandemia do coronavírus, Covid-19. Fizemos a primeira fase, foi decretado o estado de emergência, a segunda fase e a terceira foram adiadas sem data, depois ocorreram muitos meses depois, mais ou menos em outubro, se não me engano, e depois veio a prova oral, que foi lá na última semana antes do glorioso recesso judiciário. Então, eu consegui a aprovação no 21º concurso do MPT, hoje sou procurador do trabalho, tive minha primeira lotação em Rio Branco, do Acre, mas já consegui remoção, estou lotado em Gurupi, do Tocantins, que é uma lotação que fica deslocada para a cidade de Palmas, é a capital, Palmas do Tocantins. Então é isso, essa foi a minha história aí de concurseiro, até chegar no cargo final, naquele cargo no qual eu pretendo me aposentar, se Deus quiser, só na aposentadoria compulsória. E se eu pudesse dar uma dica para vocês foque no que sempre cai, foque no que é essencial e não caia no erro de entrar em luto pela reprovação. Isso atrasa demais sua vida. Atrasa demais, atrasou demais a minha. Talvez eu tivesse sido aprovado antes se eu não tivesse caído nesse equívoco. Tá certo? Valeu, pessoal. Um grande abraço.